Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso bom Deus. Amém, queridos? Glória ao Senhor. É o texto de hoje do nosso plano de leitura bíblica. João capítulo 13, a partir do verso de número 31. João capítulo 13, a partir do verso 31, diz-nos assim a palavra do nosso Deus. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Oremos mais uma vez, queridos. Ó Deus, eis-nos diante de tua palavra, apenas uma porção dela, mas clamamos a ti, ó Deus, pela ação do teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, fala conosco, Deus, nós precisamos ser alimentados pela tua palavra. Assim, Deus, visita-nos por intermédio dela, instruindo-nos segundo a tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, diferente dos chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João apresenta algumas outras narrativas também sobre Jesus, ou alguns detalhes das histórias que estavam narradas nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Esse é um desses textos. Nós temos aqui em João, no capítulo 13, a preparação daquele momento final, antes de Jesus sair da presença ou da mesa onde estava com seus discípulos, do recinto em que estavam reunidos, e ir para o jardim onde seria capturado, depois, estando já preso, torturado e morto. João narra um momento em que, reunido com discípulos, Jesus tem algumas instruções. Se você olhar no capítulo 13, a partir do verso 1, o texto narra um dos momentos mais cruciais na formação e consolidação do ministério desses que seriam os apóstolos, esses seus discípulos. Ele diz assim no verso 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus então utiliza-se desse último momento em que estão reunidos antes da sua prisão, morte e consequentemente ressurreição, para dar instruções sobre princípios do reino e sobre como esses discípulos deveriam viver, como se fosse um grande resumo daquilo que eles fizeram durante o tempo que caminharam, daquilo que eles viram e aquilo que Jesus ensinou durante esse tempo que caminhou com eles. Neste início, no capítulo 13, ainda lá no início, Jesus vai lavar o pé ou os pés dos seus discípulos, mostrando o serviço, a humildade ali demonstrada. É nesse momento que, no verso 8, se levanta Pedro e diz: Senhor, não, o Senhor nunca me lavará os pés. Jesus então responde, ainda no verso 8, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E o verso 9 é tão revelador sobre quem Pedro é. Então no verso 9 ele diz: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então lava tudo logo, Jesus. É nesse momento de intimidade, de comunhão, que se insere o texto que nós acabamos de ler. O traidor Judas estava à mesa. Ali, ele é revelado no capítulo 13, verso 26, se você está com sua Bíblia aberta, por favor, acompanhe o texto. Ele diz que Jesus dá uma resposta ao ser questionado sobre quem seria aquele que havia de traí-lo. E ele diz no verso 26, Jesus responde: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes.
O texto continua dizendo que, logo após esse bocado, imediatamente entrou Satanás em Judas. E disse Jesus, olhando para ele, o que pretendes fazer, faze-o depressa. O verso de número 30, encerrando esse bloco, essa perícope, diz que ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Verso 31, o texto que nós lemos. Quando ele saiu, disse Jesus. Então Jesus fala sobre a glória do Pai que é revelada. No momento em que Jesus está sintetizando a sua missão, a missão que ele cumpre em si mesmo, e a missão que ele quer fazer permanecer por intermédio dos seus discípulos, Jesus fala sobre a glória do Pai. Veja que tudo está de alguma maneira conectado ao momento em que Judas, o traidor, saiu, e é a preparação para a morte de Jesus. Então, quando ele saiu, diz Jesus, versos 31 e 32, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. Está difícil sair aqui. E glorificá-lo-á imediatamente. Aparece 5 vezes, queridos, nesses apenas 2 versos, a palavra glorificado. Tudo deve refletir em nossas vidas a glória de Deus, absolutamente tudo. A missão de Jesus sendo cumprida nesse momento revela a glória do Pai. Jesus será entregue. Jesus acabou de ser traído, será entregue, capturado e morto. Da ótica humana, a missão falhou. Pela perspectiva natural, terrena, deu ruim. Não funcionou o projeto. O plano perfeito não vai ser cumprido. Isso era triste, inclusive para muitos discípulos que não tinham compreendido o projeto maior de Deus, mesmo que Jesus houvesse tornado esse assunto por inúmeras vezes, e tivesse instruído a eles, e tivesse dito o que havia de acontecer. A eles, o Mestre, o Messias, o Rei, o Salvador, não poderia morrer. Não poderia morrer daquele jeito, não poderia ser entregue ou sequer traído. Para os seus discípulos, que aguardavam um reino de glória e de poder aqui, era inconcebível a ideia de que Filho do Homem padeceria de forma tão horrenda no madeiro, na cruz do Calvário. Então, pela perspectiva humana, a missão está fracassando. Ela está sendo, como um todo, destruída. E todo aquele caminho que fizemos, e tudo aquilo que nos foi passado, e tudo no qual fomos instruídos, agora perdeu seu propósito. Veja que pela ótica humana, não tem resposta boa. No entanto, pela ótica do reino de Deus, pela visão que vem do alto, e que no final vai dar certo, porque quem escreveu essa história foi o próprio Deus, a vitória, a sucesso. No final das contas, o que é colhido no fim de todo o processo é a glória de Deus, o Pai. No momento em que ele foi traído, Jesus diz, foi glorificado o Filho do Homem. Não! Você acabou de ser traído. É como se Jesus pudesse assim dizer, olhar assim, olhar pela perspectiva humana, olhar pelos olhos naturais, e nós todos somos convidados, como foram aqueles irmãos nossos, discípulos de Jesus naquele tempo, somos convidados a olhar sempre a vida pela ótica do reino de Deus e para a glória de Deus. O Filho do Homem foi glorificado no momento em que ele foi traído, porque a missão está sendo cumprida. Ora, se o plano perfeito de Deus, se os projetos eternos do Pai estão sendo cumpridos, seu nome será glorificado. Doa ou não, pareça pela ótica humana frustrado ou não, no fim é glória, e não é glória nossa, é glória do Pai. Deus foi glorificado em Cristo Jesus, e aquilo era uma clara evidência de que a vontade de Deus estava
se cumprindo pela ótica do reino, a vitória é chegada, ainda que pela ótica humana ele esteja sendo entregue à morte. A missão proposta pelo Pai está sendo atestada naquele momento. Deus é glorificado, o Filho é glorificado. Por fim, tudo, absolutamente tudo, dá glória a Deus. Se Deus foi glorificado nele, assim narrou João, refletindo a palavra de Jesus no verso 32, também Deus o glorificará nele mesmo. Deus se revela a sua glória, o seu poder, seu nome é exaltado. A pergunta que fica para nós neste primeiro ponto é: e em nossa vida? Em nosso viver diário? E no dia a dia, Deus tem sido glorificado em nossas vidas? Perceba, querido, se nós, com bons presbiterianos que somos, cremos na interpretação bíblica que nos diz que a vontade de Deus se cumpre sempre, porque Deus é soberano, e mesmo em meio ao meu pecado, Deus transforma todas as situações, porque não me salva pelos meus méritos, mas por pura graça. A pergunta que fica é essa: o quanto Deus tem sido glorificado em todas as circunstâncias de nossas vidas, nos piores e nos melhores momentos. É tão fácil, queridos, bradar um glória a Deus quando tudo vai bem, mas deveria ser também simples para nós dar glória ao Deus da história quando as coisas não vão tão bem, ou mesmo que tudo vá mal, porque no final das contas, no fim de tudo, a sua vontade prevalecerá. Dê glória a Deus, queridos, em todo o tempo. Glorifique o nome do Senhor em todo o tempo, porque esse é o fim para o qual todos nós somos criados, e é para isso que existimos, para glorificarmos o nome do Senhor. O que mede a glória de Deus não são as circunstâncias pelas quais nós passamos, ou nas quais estamos inseridos, mas é a própria glória de Deus. Se Ele é cheio de glória e majestade, eu não dou glória a Deus dependendo das circunstâncias. O nome de Deus é glorificado, porque Deus é cheio de glória e majestade, simplesmente porque Ele é. Vamos olhar a vida dessa perspectiva então. Olhando assim, não importam as circunstâncias, ou como dizia a canção, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Olhe quem Deus é, a essência de Deus, sua majestade, o seu poder, e dê glória a Ele, por Ele, e não pelas circunstâncias em que nós estamos inseridos. Naquele momento em que o traidor saiu da sala, Jesus revela: o Filho do Homem é glorificado, Deus é glorificado, Deus é glorificado nele, também nele haverá glória, glorificá-lo-á imediatamente. Mas a seguir no verso de número 33, o texto diz assim, que Jesus dirige-se aos discípulos ali, e como se mudasse completamente de assunto, ele diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus ainda está falando sobre a missão, e se a missão de Jesus está refletida ali na glória de Deus, a missão de Jesus também está na expectativa do céu. A missão de Jesus também se revela na expectativa gerada no coração dos discípulos, do lugar para onde ele ia e para onde os seus discípulos também iriam. Estando com eles, Jesus mostrou o Pai. Estando com seus discípulos, Jesus falou do reino eterno. Muitos não compreenderam e ficaram fixos num reino terreno, na restauração meramente de um reino humano, ou do Israel terreno. Jesus não, falou de uma perspectiva maior, o reino de Deus, para a eternidade, que não negligencia o reino dos homens, esse tempo presente, as nossas vidas comuns,
mas fala sobre uma perspectiva eterna e maior, que ultrapassa os campos deste tempo. Não é cronológico, não é aqui e agora apenas. Não diz respeito apenas da minha saúde. Jesus, estando com seus discípulos, não se ateve apenas à saciedade das questões humanas, aqui e agora. Não é apenas o meu alimento, aqui. Não é apenas a minha saúde, que eu seja saudável, aqui. Não é apenas que eu tenha vida tranquila, aqui. Não é uma questão de carro, não é onde eu moro, não é sobre isso. É sobre a eternidade. E pautado pela eternidade, pelo tempo eterno de Deus, que eu olho todas as perspectivas da terra. Não for assim, queridos, Jesus seria nosso servo, ou aquele que concede bênçãos para este tempo, para este momento. Se não fosse assim, queridos, da perspectiva eterna, Jesus seria um serviçal, que tendo a fonte das bênçãos em Deus, viria a nos servir dizendo, você precisa do quê? Peça a mim. Senhor, eu preciso de saúde. Ele vai ao Pai e faz, Deus, Pai, dá uma porção de saúde, porque tem um menino ali que precisa. E ele traz uma porção de saúde e me atende, porque foi esse o meu clamor. Mas ele não é nosso servo, ele é Deus. E sendo Deus eterno como o Pai e com o Pai, ele está falando sobre o reino eterno. E o seu serviço para conosco é a sua morte. Ele nos serve servindo ao Pai. É por isso que quando Jesus morre na cruz, o que ele faz é comprar-nos para Deus. Ele nos cativa para o Pai, nos reconecta com o eterno. Ele nos vocacionou e, por consequência, nos enviou na sua própria missão. Portanto, a missão de Jesus está sendo cumprida no verso 33, gerando em seus discípulos a expectativa do lugar para onde ele iria e para onde nós, os seus discípulos, também iremos por um breve tempo. Experimentarão a sua ausência, mas é temporário. Olhe para o texto no capítulo 14, que é o texto contínuo. Olhe para o texto no capítulo 14, como se retomasse a mensagem do verso 33, Jesus diz assim aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vamos ler juntos o verso 2? Leamos todos juntos. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E o texto segue, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Perceba como Jesus não deixa uma linha solta. Jesus conectou essas mensagens do verso 33, agora com o capítulo 14, versos 1, 2 e 3. O texto ainda prossegue no 4 em diante. Queridos, veja como Jesus quer mostrar aos seus discípulos que, mesmo que por um breve momento, pareça que ele os abandonou, e os discípulos ainda não viram Jesus morrer, acontecerá logo, Jesus está marcando em seus corações o espaço, está dizendo, olha, filhinhos, por um pouco eu estou convosco, vocês me buscarão, e o que eu disse aos judeus, agora eu vou dizer a vocês também, para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas pastor, está no texto, eles não podem ir. Jesus então complementa e diz, mas calma, não fique com o coração turbado, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu mesmo teria dito para vocês, eu estou com vocês, e em todo esse tempo eu vou preparar o lugar de vocês. E quando eu for, verso 3, e preparar lugar, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, com um objetivo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Oh, queridos, é Jesus quem diz, eu não quero estar longe de vocês, eu quero estar próximo, eu quero estar perto.
Essa breve e momentânea ausência não é para sempre. Existe um lugar, eu estou preparando esse lugar para vocês, e nós passaremos a eternidade juntos. Essa palavra de Jesus. Olha a expectativa criada no coração dos discípulos. É por isso que ainda no capítulo 14, a partir do verso 4 até o 6, Jesus diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vocês sabem, eu disse para vocês. Tomé então diz: Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Como saber o caminho? Podemos ler juntos o verso 6? Vamos ler juntos? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Texto muito conhecido por todos nós. Olha o seu contexto e a sua aplicação. Siga os passos de Jesus. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele está preparando o lugar para nós. Siga-o. Nós sabemos sim para onde ele vai. E nós que queremos estar com ele, seguiremos os seus passos todo dia. Seguir os seus passos não é apenas uma questão física, mas, por outro lado, é sim, e com toda a força, um estado. É viver segundo a sua vontade, é cumprir os seus mandamentos, é obedecer todas as suas instruções, é meditar em sua palavra, é a revelação de Deus para nós, e ter esta palavra como regra de fé e prática. Eu creio, mas não apenas creio, eu pratico as verdades contidas nesse texto que é sagrado. Isso é seguir os passos de Jesus. A missão de Jesus gera expectativa no coração dos seus discípulos, a expectativa dos céus, a expectativa da eternidade. E é nessa expectativa que movemos o nosso coração, porque queremos passar toda a eternidade em comunhão com Cristo Jesus, com o Pai e com seu Santo Espírito. Mas por fim, para encerrarmos, queridos, o texto nos apresenta no capítulo 13, os versos 34 e 35, que eu passo a ler novamente. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A missão de Jesus é também uma missão de amor. Jesus, chegando o momento, ao falar aos seus discípulos sobre a missão, Jesus fala sobre o amor. Nós lemos no início do nosso culto o texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, os versos 28 a 31, em que, questionado, Jesus fala sobre os mandamentos. Qual é o maior dos mandamentos? E ele então sintetiza a expressão utilizada por João no verso 34, quando diz: novo mandamento vos dou, não é um mandamento diferente. É apenas uma interpretação mais clara do mandamento de Deus, para que os seus discípulos compreendessem que cumprir a lei de Deus não é inimiga da vida com Jesus. E nisso, os apóstolos continuaram a ensinar e doutrinar a igreja. Cumprir a lei não é inimigo do caminho que Cristo deu ao seu povo no Novo Testamento. Afinal de contas, ao morrer na cruz, ele não anulou a necessidade de se obedecer toda a lei de Deus. Não, mas essa lei de Deus deve ser olhada pela ótica, em primeiro lugar, de que eu demonstro amor eterno por Deus, profundo e tremendo por Deus, em adorá-lo, em obedecê-lo em tudo, mas eu também demonstro obediência a Deus, aos seus mandamentos, no trato um com o outro, quando eu amo o outro, quando eu demonstro o amor de Deus que é em mim, pelo outro. Por isso, o novo mandamento é tão profundo, embora tão sintético,
ao dizer a este povo, o povo da cruz, ao dizer aos discípulos de Jesus: amem a Deus sobre todas as coisas, mas amem ao próximo como a si mesmos. Embora sintético, ele não anula toda a lei de Deus, ao contrário, diz: temos um grande desafio. O amor não é sentimento, o modelo de amor está em Jesus. O amor de Jesus pelo povo que é de Deus, pelos eleitos de Deus, levou à obediência total, não só na encarnação, não só em fazer-se homem, mas em morrer, levando sobre si o pecado que era de todos nós, morrendo na cruz. Queridos, isso é tão forte para o discípulo João, que no capítulo 15, eu peço que você acompanhe comigo, no capítulo 15, verso de número 12, assim está dito: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Há um modelo a ser seguido, e o modelo de amor é Jesus. Mas isso foi tão forte na vida de João, que em 1 João, eu peço que você abra também, já lá no finalzinho do texto sagrado, na primeira epístola de João, no capítulo de número 3, no verso 23, 1 João capítulo 3, verso 23, o apóstolo diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Mas veja como esse princípio se tornou uma marca na vida do apóstolo. Segunda epístola de João, o verso de número 5. E agora, Senhora, e aqui é a Senhora eleita, e a imagem da igreja. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O princípio da mutualidade, o uns aos outros, está aqui aplicado ao amor. Ora, não é sentimento, é prática. Escute o que eu vou dizer, é contracultural. Irmãos, em um mundo que ligou amor ao negocinho que a gente sente lá dentro, quase uma cosquinha no coração, amar segundo o preceito bíblico é andar contra a cultura desse tempo, é andar na contramão do mundo. Amar como mandamento é amar ainda que seja doendo em mim. Amar como mandamento é perdoar ainda que a ofensa tenha sido dirigida a mim. Amar segundo o princípio e preceito bíblico é sacrifício total de vida, é entregar-se por inteiro pelo outro. E claro, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas, absolutamente todas as coisas. Queridos, isso é tão forte para a vida cristã, isso é tão emblemático para essa vida cristã, que Jesus termina esse bloco, essa perícope, no verso 35, dizendo: é nisto que conhecerão todos os outros, que vocês são os meus discípulos. A marca de vocês será o amor, a marca da caminhada com Cristo, a marca de que nós estamos seguindo os seus passos, a marca de que nós estamos atrás dele para a eternidade, é que vocês amam uns aos outros. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja a marca de Deus em nós, seja esse o selo, a chancela de que nós estamos com Ele, a olharem para nós, em que o mundo nos veja e perceba em nós o amor, para além de todos os valores humanitários, humanistas ou qualquer coisa que um não cristão possa fazer. A nossa marca é o amor transformador, resgatador,
redentor que vem do alto e que converte as nossas vidas à vontade do Pai. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em síntese, no momento em que Jesus foi traído, ele se dirige aos seus discípulos e, falando sobre a grande missão, ele diz: a glória do Pai está atestada, o Filho do Homem é glorificado. Ele diz: olha, por um breve momento eu estarei ausente, mas eu estou preparando lugar para vocês e eu quero estar com vocês por toda a eternidade. E ele também diz: o selo, a marca dos meus seguidores, daqueles que andam nos meus caminhos, naqueles que me seguem para a eternidade, é o amor. E é nisso que nós todos seremos conhecidos. Mais uma vez, queridos, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, somos o teu povo, somos o rebanho do teu pastoreio, chamados segundo a tua vontade. Obrigado, Cristo Jesus, pelo exemplo, modelo. Obrigado por revelar-nos o amor do Pai. Obrigado pela glória do Pai revelada em Ti, que se reflete em nossas vidas. Obrigado por gerar no nosso coração o desejo de seguir os Teus passos, a expectativa da eternidade. Obrigado por nos mostrar o caminho e nos instruir nele. Obrigado pelo Teu amor. Sê conosco, que somos o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.